Olá, juvenis, a paz do Senhor. Que bom estarmos juntos aqui nesta lição de número 3. Nós estamos nesse trimestre maravilhoso, uma revista, né, muito legal, como combater as ideologias do nosso tempo, muito atual. Precisamos conhecer isso, precisamos ter esse conhecimento para que a gente possa combater, né, de frente, saber como argumentar ou contra-argumentar, que é importantíssimo, né, nessa lida. Então, nós estaremos hoje estudando sobre o humanismo, a criatura colocada acima do Criador. Mas antes eu quero aqui apresentar, né, essa turma que está com a gente aqui, essa galera com a gente. Por favor, comece se apresentando. A paz do Senhor, juvenil. Eu sou Cristina, é uma honra estar aqui com vocês. A paz do Senhor, juvenis. Eu sou Mateus, é um prazer estar aqui com esse povo santo. Amém. A paz do Senhor, juvenis. Eu sou a Gabriela e é um prazer estar participando dessa aula. Muito bem, nós somos, né, aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Eu sou o pastor Jefferson Belisário e quero aproveitar, né, e te pedir para que você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, você venha se inscrever, né, você vai poder receber as nossas notificações, nosso material. Você que já é inscrito aí, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante isso também. E fiquem à vontade para participar no nosso chat, para escrever qualquer coisa que você queira relacionada à nossa aula. Fique à vontade, vamos juntos então nesta maravilhosa lição. Quero então aqui primeiro pedir à irmã Cristina para estar fazendo essa oração por nós, para iniciarmos a nossa aula. Bora, juntos, juvenis, vamos aí. Pega sua revista, sua Bíblia e você, visitante, fique à vontade em nosso meio. Vamos orar então? Senhor Deus, Pai, graças te damos por essa oportunidade. Seja conosco, ó Pai, durante todo esse período de aula. Pai, fala no coração de cada um deles, Senhor. Coloca aquilo que o Senhor quer que eles entendam e que eles passam a fazer, Senhor. Pai, nós já te agradecemos pela vida de cada um que está aqui e daqueles que nos ouvem, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, juvenis. Meu nome é Alan e hoje vim aqui fazer a leitura bíblica que se encontra em Daniel 4, do 28 ao 34, que diz: Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia. Falou o rei dizendo: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva, como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e come a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo, como as penas da águia, e as unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos do céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E foi isso, juvenis. Então, juvenis, nós vamos então começar, né, o nosso assunto de hoje sobre o humanismo, e a gente vai compreender nesta aula o que é o humanismo. É importante isso, compreender essa matéria. Também nós vamos, né, nos conscientizar das consequências do humanismo, que isso tem acarretado, principalmente nessa época, e vamos também mostrar os perigos que essa ideia, essa ideologia, essa filosofia sobre o humanismo, né, os perigos que nós corremos, a juventude, principalmente vocês juvenis, né, tem corrido aí diante de todo esse tempo da vida de vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro aí, nosso ponto, o que é o humanismo? Então, aqui a gente vai primeiro, né, observar que ele, né, uma das características do humanismo é um movimento intelectual, que, sinceramente, eu não vejo nada tão intelectual nisso, né? Não tem nada de intelectual. A gente vê isso, né, um movimento intelectual. Uau! Né, grande coisa. Não vejo assim. Como é que vocês percebem essas coisas? Então, pastor, é interessante porque é um movimento revestido, transvestido de sabedoria, de intelectualidade, mas quando nós olhamos tanto para aqueles que defenderam o movimento,
quanto para as ideias, parece realmente que o ser humano foi desaprendendo com o tempo. É forte isso. Exatamente. Você vê que é inspirado na civilização greco-romana, né? Quer dizer, cheio de filosofias, uma época de pecado total, totalmente, o mundo totalmente depravado. Ou seja, aí, não, então essa ideia do humanismo, né, é um saber, né, tá voltado para uma crítica, né, que traz ideias novas, né, coisas novas para o ser humano. É um absurdo um negócio desse. É a valorização do eu e tirando Deus do centro, não é isso, Gabi? É exatamente isso, Cris. O humanismo, ele quer e faz com que o homem seja valorizado como a principal criação divina. Exatamente, Gabi. É por isso que a gente chama de antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de todas as coisas. Eles tiram Deus, né? Estão agora colocando o homem como Deus no centro de todas as coisas. E mais, eles querem potencializar isso. Né? Eles querem potencializar a cultura humana, o saber humano, a inteligência humana, por assim dizer. Sim. E chega a dar vontade de rir. Porque quando a gente olha para o comportamento humano, que é justo que eles procuram valorizar, só se observa falha. Em todas as culturas, em todas as sociedades. Sim, verdade. Sempre a falha por conta dos erros humanos. Aí chega o pessoal e diz, não, a partir de hoje, vamos tirar Deus da jogada, vamos colocar a gente no centro. Tudo que a gente faz, o que a gente pensa, nós conseguimos fazer, nós conseguimos, através das nossas próprias forças e conhecimento, determinar uma cultura que só pensa nos prazeres carnais. Interessante. E aí a gente vai ver como surgiu, né, o humanismo. Está na nossa revista aí. A gente vai ver que, segundo historiadores, isso nasce na Itália, né, ali no século XIV, no século XVI, entre, né, um e outro, no período da Renascença. E é interessante saber que eles começam ali a valorizar somente o saber humano e descartar, desprezar todo o conhecimento de Deus. Até então, Cristina, Gabi, Mateus, até então, o homem, eles prezavam muito pelo conhecimento de Deus, pelas coisas de Deus, pelas coisas que Deus tinha criado, formado, cria-se muito nessas coisas. E a partir desse momento, então, é aí que começa a surgir o humanismo. Eles começam, então, a colocar de lado, né, tudo que era de Deus e começam, então, a focar tudo aquilo que é do homem. E aí que a gente tem que tomar cuidado, porque o que acontece, Gabi? A soberba. Porque quando eu tirar o Criador do lugar dele e colocar os homens no lugar do Criador. Então aí entra o quê? A soberba do homem, que ele começa a não acreditar mais assim, que foi Deus que capacitou ele para isso, não sou eu. E a gente percebe nos pequenos detalhes. Às vezes a gente está ali orando para fazer uma prova. Fala, Deus, me ajuda aí nessa prova, eu preciso de nota, eu preciso. Aí quando tira, aí você para e fala assim, eu sou bom, hein? Você viu como eu sou bom? Eu tirei 10. Você está começando o processo de tirar Deus do centro e colocando você, o seu intelectual, acima de Deus. Você não pediu? Uai, pediu a Deus e aí? De repente, acertou, conseguiu o objetivo, tirou Deus? E aí, igual a Cris falou, quando nós conseguimos, por exemplo, tirar uma nota boa na prova ou passar em algum concurso, nós acreditamos que está vindo de nós mesmos. E aí, realmente, começa essa soberba e deixamos Deus de lado, porque nós começamos a acreditar que nós conseguimos tudo sozinhos. Não oramos, a partir desse momento não continuamos a orar mais por aquilo e acreditamos que nós conseguimos tudo sozinhos. Exatamente. É aí que entra também, nesse quadro do humanismo, né, o relativismo. Sim. Que é exatamente aqui, né, a falta dos valores, de verdades absolutas, né? Então, aquilo que é interessante ou aquilo que eu tenho como concreto é diferente do que você tem. Aquilo que eu penso é de um jeito, você pensa de outro, e aí também surge a ideia do relativismo. Então, cada um tem a sua ideia própria. E é exatamente, Juvenil, o que vocês têm vivido hoje. Então, isso está totalmente inundado na escola de vocês, né, na rua, nas faculdades, no trabalho, e vocês precisam estar conscientes disso. Por quê? Porque lá onde vocês estiverem, essas ideias estão sendo, né, sendo espalhadas a fim de iludir vocês, enganar vocês e fazer com que vocês
pensem que eu não preciso, como né, a Gabi disse aqui, eu não preciso de Deus. Ó, eu estou ganhando dinheiro, vou trabalhar, vou estudar, estou indo bem, então para que eu quero Deus na minha vida? Exatamente isso é que o humanismo faz. O impressionante, pastor, é que estes que defendem que não há uma verdade absoluta, quando questionados ou afrontados a respeito da verdade, eles mesmos colocam aquilo que defendem como verdade absoluta. Exatamente. Não aceitam o confronto, por exemplo, de uma opinião de um cristão. Não. Perfeito. Então, e aí aqui no segundo ponto, a gente vai ver que a gente fala, né, sobre o engano, né, porque o humanismo ele vem enganar totalmente as pessoas. A gente, né, o que pode, como o comentarista colocou aqui, o que leva o ser humano a crer que o humanismo é benéfico, né, exatamente por causa da natureza de pecado do ser humano. E é isso mesmo, porque a soberba vai puxando a arrogância, que vai puxando a autossuficiência. Então, uma coisa vai puxando a outra. Uma brecha que você abre, meu juvenil, vai abrindo, e quando você vê, você já está todo tomado desses conceitos e preconceitos do humanismo. A palavra fala, né? Um abismo puxa outro abismo. Quando você vê, você está no fundo do poço, totalmente enganado, e para ser liberto só Cristo, porque Meu são Deus. conceitos que realmente dissolvem o cérebro. É isso. Não Gabi, é... você, Gabi, tem, né, nessa sua idade, você está no meio, né, lá da turma, lá da escola, você consegue perceber isso, né? Uns mais, né, aquelas pessoas arrogantes, alunos arrogantes, soberbos, autossuficientes. Fala um pouco pra gente, então traz um pouco dessa ideia que você vê lá pra gente, lá na sua sala, o que você tem visto? As pessoas, elas estão tão tomadas pelo pecado que não veem mais os seus próprios erros e só olham para si mesmos, não vê a necessidade de ter Deus na vida delas. É mais fácil elas veem os erros dos outros do que verem os seus próprios erros, porque não olham para si mesmos. Muito bem, isso aí é a prova que o homem, ele sempre dependeu da palavra de Deus, sempre dependeu de Deus, né? Porque o homem ele tem por essa natureza. O pecado entrou na humanidade e nós dependemos exclusivamente de Deus. Esse é um pecado, inclusive, eu, Gabi, Mateus e Cristina, né, que é a característica de Lúcifer. É a característica dele. É a autossuficiência, a soberba. A palavra de Deus diz que ele encheu no seu coração, Gabi, ele colocou no coração dele que ele queria ser igual a Deus. Ele se achou, né, nessa totalidade. Então é exatamente isso que nós precisamos olhar por dentro de nós. Você, juvenil, olha para dentro do seu coração, observa isso, porque você pode estar agindo assim dentro da sua casa, você pode estar agindo assim dentro na sua sala de aula, né, com seus pais, com seus irmãos, com seus líderes, né? Então olha para isso, para que isso não suba no seu coração. Então nós vamos agora para o segundo ponto aqui, que fala sobre as consequências do humanismo, né? E aí o primeiro ponto, que os humanistas rejeitam. Ora, rejeitam tudo aquilo que vem de Deus, né? A teocracia é rejeitada, como, né? Porque a teocracia é o quê? É Deus no centro de todas as coisas. Eles querem o homem no centro de todas as coisas. É isso mesmo, pastor. E a gente vê que todo tempo é isso que o diabo tenta fazer. É enganar o homem, é enganar você, meu juvenil. É colocar você dentro de uma bolha para que você não alcance o evangelho. Então vocês, né, Gabi, você que está dentro da sala aí do juvenil, vocês já passaram da hora de se concentrar, de ter o seu devocional em dia, de ter as suas orações em dia, ter o seu cantinho com Deus, parar de vir na igreja, ir embora logo, se envolva, juvenil. Vocês têm tudo para estar envolvidos, para crescer junto, para fazer a sua amizade aqui dentro. Então não permita Nossa Deus, eu ia falar sacanagem. Não permita Satanás iludir a sua mente. Muito bem, então vamos aprender mais um pouco. E aí, juvenis, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso Você Sabia? Onde vamos apresentar algumas informações que irão agregar a sua aula de hoje. E nosso Você Sabia começa com a seguinte pergunta: você sabia que Satanás manipula a palavra de Deus ao seu favor? Não? Então vem comigo para descobrir mais sobre isso. Satanás manipula a palavra de Deus utilizando-a fora de contexto, para enganar as pessoas com doutrinas falsas. Temos que tomar muito cuidado, pois Satanás e os seus demônios, eles distorcem as escrituras, induzindo os incautos a citar partes da Bíblia, sem levar em conta o contexto ou as regras corretas da interpretação. Com isso, falsas doutrinas se espalham
e também afeta o povo. Muitas igrejas se afastam da verdadeira esperança ao transformarem o culto em um espetáculo, onde o foco está no homem e não em Deus. Em vez de promover a glória de Deus, essas igrejas criam ambientes onde o homem, seja ele um líder ou um pastor, é tratado e exaltado como uma celebridade. Liturgias são adaptadas para atrair multidões, mas acabam focando no homem, desvirtuando assim o verdadeiro propósito do culto. Um bom exemplo é de um pregador argentino, que ao participar de um evento onde um famoso pastor seria apresentado, reuniu o apresentador anunciando o pastor como um grande servo de Deus. Então o pregador argentino, ao refletir sobre isso, afirmou que não tem como existir um grande servo de Deus, pois um servo deve ser humilde, e se ele é exaltado, já não é um verdadeiro servo. Lembrando que, embora seja legitimamente honrar alguém por seu serviço, é errado fazer essa pessoa o centro das atenções, pois Deus que é o centro de tudo. E foi isso, meus caros juvenis, esse foi o nosso Você Sabia de hoje. E lembre-se sempre, o diabo sempre está ao nosso derredor tentando matar, roubar e destruir, mas fiel é a Deus, que sempre está nos protegendo e nos guardando debaixo de suas asas. É isso, fique na paz e tchau! Muito bem, glória a Deus por isso, né? Por todo esse conhecimento, agrega muito. E, Mateus, agora a gente vai ver também sobre sentimentos destrutivos. Os sentimentos destrutivos gerados pelo humanismo. Como a gente vem tratando desde o início da lição, quando nós colocamos o ser humano, o seu orgulho, o orgulho humano no centro de todas as coisas, é óbvio que toda a natureza e toda a estrutura que o Senhor gerou o homem para seguir iria desandar. E uma prova disso são os sentimentos causados e gerados nos seres humanos. O orgulho, a arrogância, a altivez, a prepotência. E o Senhor deixa claro o tratamento dele com tais pessoas, com aqueles que seguem esse comportamento, como nós podemos ver em Isaías 2, no versículo 11 e no 12, onde diz que ele abate o soberbo, abate o altivo de coração, mas eleva o humilde. Isso aí, glória a Deus. É isso mesmo, Mateus. E é importante destacar também que o coração do homem ele é enganoso. Ele segue as coisas mundanas ao invés de seguir a palavra do Senhor. Meu Deus, isso é forte, Gabi. E aí você percebe ele desfazendo de quê? O que o humanismo faz? Desfaz do amor, do respeito, da justiça, e assim vai, da solidariedade, da honra, tudo que Deus coloca para nós, ele vai desfazendo disso na maior naturalidade, em algumas frases, em algumas partes de filmes, vai entrando na nossa mente e a gente acha que não tem nada a ver, que está tudo bem, que está tudo legal. Então nós podemos dizer então que para nós crentes cristãos, apenas os valores divinos é o que interessa. Amém. Os valores humanos é uma falha, é um engano. Mas os valores de Deus, os valores da sua palavra, é o que permanece para sempre, é o que vai fazer toda a diferença na sua vida, juvenil. Então fica firme nas palavras de Deus, que você vai ver quanto isso vai fazer diferença na sua vida. Glória a Deus. E Provérbios 4, 23 já adverte: guarda o seu coração. E aqui a gente vai ver sobre a desobediência, nesse outro ponto, que aqueles que desobedecem à palavra de Deus, que estão seguindo essas ideologias, essas filosofias humanas, né, como o humanismo que nós estamos estudando hoje, você vai ver que a tendência é o pior. Assim foi, por exemplo, com o povo de Israel, que tinha ali a lei de Deus, tinha ali todo o ensinamento de Deus, eles podiam seguir aquilo ali que eles iriam ir muito bem, iriam receber todas as dádivas que Deus tinha prometido, mas eles vão optar por seguir outros deuses, filosofias deste mundo, e então eles vão sofrer consequências terríveis por causa da sua desobediência. Interessante, pastor, porque quando nós olhamos para a palavra, nós vemos vários exemplos de Satanás tentando fazer isso. O Senhor usou exemplos dos profetas, o Senhor usando os profetas para divertir o povo. Mas no início, quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis, nós vemos Satanás. No começo já. Não, se você comer, você vai ter o mesmo conhecimento que Deus. Então, e as pessoas estão tão obstinadas pelas próprias verdades que elas não querem se libertar do pecado porque querem viver uma vida fácil e divertida. Como dizem que, o que me faz bem, então quer dizer que é certo. Se você ouvir isso, sai correndo.
Perfeito, Gabi. E isso é muito sério, Juvenil, porque você tem carregado pecados de estimação e não se arrepende, não confessa e nem está querendo largar. E isso é muito sério, que nesse dia você possa se arrepender, porque é o que o Mateus falou pra gente agora, que quando Deus já vem falando pro povo, ó, há muito tempo para se arrepender. E hoje, nesta aula, se arrependa dos seus pecados. Procure ajuda, procure os seus líderes, procure os seus pastores. Confesse o seu pecado para que você possa largar de vez isso e Satanás parar de jogar setas e parar de te culpar por isso. Muito bem, então vamos ver o que o pastor tem a falar sobre o humanismo para a gente? Olá, humanismo. Olá, juvenis. Vamos pensar um pouco sobre o humanismo. O humanismo é uma visão filosófica em que coloca o homem no centro e Deus na periferia. O humanismo torna o homem a medida de todas as coisas. O humanismo chega ao absurdo de desconsiderar Deus como criador, como legislador e dominador de todas as coisas. No humanismo, o homem é o padrão para a verdade. Então, o humanismo valoriza o relativismo, valoriza as visões subjetivas de ser humano. E no humanismo, o homem é livre para experimentar e gozar de tudo quanto ele deseja, porque o homem é a própria medida de si mesmo. O humanismo visa satisfazer todos os desejos e vontades desse homem. Já que o coração do homem é um ser caído, então toda essa busca do homem centrada nele mesmo é uma busca soberba, é uma busca vazia e é uma busca que produz muito, mas muito sentimentos horríveis. Ou seja, o homem se autodestrói quando ele se torna o padrão de si mesmo. Qualquer sociedade que rejeita os absolutos da palavra de Deus vão experimentar a derrocada, a corrupção, porque o coração do homem é corrupto. O homem precisa confiar em Deus, o homem precisa sentar a sua vontade na palavra de Deus. Só ela tem os absolutos morais necessários para que nós construamos uma sociedade justa, santa e verdadeira. Deus abençoe você. Glória a Deus por tudo isso. E vamos aqui então ver aqui o perigo do humanismo. Isso é seríssimo, pastor. E nós já até falamos no decorrer dessa aula sobre as brechas que nós temos dado. Então, o humanismo é apenas o começo. Porque eu começo, Mateus, vou aceitando, Gabi, vou achando normal, sabe, pastor? E daqui a pouco, pra mim, tá tudo no nada a ver. Eu tô naquela portinha do nada a ver. Tem nada a ver, isso é normal. Eita, coisinha que faz crente se dar mal. Não tem nada a ver, isso é normal. Eita, coisinha que faz crente se dar mal. É por isso que o humanismo ele acaba sendo, como diz aqui, a porta de entrada para as outras ideias, outras filosofias, outras seitas, heresias. Porque o pecado ele tem o poder de cegar. Meu Deus. Até mesmo quando crentes, nós vemos Davi. Davi estava cego pelo pecado dele. Ele precisou do profeta vir e abrir os olhos dele para o humanismo. Ele desejou, no tempo que os reis estavam nas guerras, Davi estava em casa e desejou a mulher de um homem casado. Então, Juvenil, não se permita ser cegado pelos pecados e nem dê ouvidos à voz de Satanás, porque o que ele mais quer é te fazer cair. E, Mateus, é tão sério que a Gabi falou sobre isso. A questão de olhar para os pecados dos outros é mais fácil. Porque Sim. Quando Davi é confrontado, quando o profeta conta a história, que é a história de Davi, ele fala o quê? Tem que matar. Um cidadão desse tem que matar. Mas eu tô falando de você, Davi. É você esse cara. Nós pegamos um exemplo de que uma pessoa é da igreja e faz tal coisa, então quer dizer que eu posso fazer também. Ou, ele adultera, então meu pecado é menor, então quer dizer que eu não sou pecador? Meu Deus. Muito forte isso, é Gabi. forte. Por isso que a gente vê esse pecado do humanismo rondando os nossos jovens, porque ele exatamente quer fazer isso. Ele quer colocar essas dúvidas, sabe? Isso é um relativismo, né, que faz com que o jovem não tenha no centro, né, do seu conhecimento a verdade da palavra de Deus, aquilo que realmente é importante. E então, isso está sempre rondando, e aí ele fala, mas isso é questão de religião, isso é questão de igreja, né? Você, entendeu? Então, eles ficam totalmente perdidos no tempo deles, entre eles, por quê?
porque eles não têm a verdade que é a verdade de Deus. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E por isso você falou, eles ficam presos no pecado. Ficam presos. E aí a gente vê, né, nessa época, tanta gente se dizendo ateias. Né? Antes de começar a aula, o Matheus até deu um exemplo disso, e é verdade. Matheus, passa esse exemplo aí para nós. Eu estou fazendo um curso preparatório para um vestibular, e eu nunca escondi a minha fé. Tanto que as pessoas me conhecem, tem mais de um Matheus na turma, e as pessoas me chamam de Matheus crente. E aí eu amo esse adjetivo. Mas, em uma situação, nós estávamos ali em uma roda de conversas, estávamos jogando, e uma menina, que se diz ateu, que se diz ateia, sabendo da minha fé, ela veio pedir oração. E aí nós vemos toda a falta de base que o humanismo possui. Porque cria na cabeça daqueles que aderem a essa doutrina, que eles são detentores da verdade, que nada mais importa e que eles mesmos são autossuficientes. Mas quando as coisas apertam, eles se lembram da fé que um dia tiveram, se lembram que existe um Deus. Perfeito. Tem o Criador, né? Que existe um Criador. É isso aí. Nós vemos também isso com o povo de Israel, Meu Deus. que tinha o governo de Deus, mas quando começou a olhar os reinos ao redor, os reinos que eles estavam invadindo, os reinos que estavam perdendo para eles decidiram pôr um rei. E o Senhor fala a Samuel, Samuel, não se preocupe, eles não te rejeitaram, rejeitaram a mim. Então, dessa mesma forma, quando nós começamos a olhar as vidas das pessoas e ver que eles, não servindo a Cristo, possuem as coisas desta terra, usufruem dos prazeres desta vida, nós também queremos. E nós vamos ver como foi trágico para Israel decidir pôr um rei no seu governo. Muito bem, nós estamos chegando então ao momento final da nossa lição e nós temos agora uma parte muito importante também, que é o nosso momento do ofertório. E eu quero convidar então a Gabi para fazer esse momento do ofertório para a gente. Gabi, por favor. Nós queremos te convidar agora a ofertar na casa do Senhor. Vai estar aparecendo aqui as formas para você ofertar. Temos o Pix, o PicPay, a conta bancária. E queremos te convidar também a participar dos 1000 Valentes, que é em prol de comprar esse espaço em que nós estamos aqui, que está nos abençoando muito. Nós estamos recebendo muito da parte de Deus. Faça parte desse projeto e seja muito abençoado. Paz do Senhor, Juvenis, Rafa na área, e hoje eu estou aqui para testar os conhecimentos de vocês sobre a lição de hoje. Então vamos para a primeira pergunta. Sabendo que é um engano, como o mundo define o que é humanismo? Letra A. É um movimento intelectual e cultural que enfatiza o valor e a dignidade do ser humano e a importância do pensamento crítico. Letra B. É uma doutrina religiosa que promove a adoração de vários deuses. Letra C. É uma teoria econômica que defende a acumulação de riquezas por meio do comércio e da especulação financeira. Ou letra D, é um movimento político que defende a supremacia de uma raça sobre as demais. Tempo na tela.
resposta correta é a letra A. Um movimento intelectual e cultural que enfatiza o valor e a dignidade do ser humano e a importância do pensamento crítico. Segunda pergunta. Qual a principal característica do humanismo de acordo com a filosofia mundana? Letra A. ênfase na comunicação mística. Letra B. Valorização da razão e do pensamento crítico, estando sempre um homem no centro de todas as coisas. Letra C. Rejeição do conhecimento científico / acadêmico. Ou letra D. Subordinação do homem a Deus em todas as coisas. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra B. Valorização da razão e do pensamento crítico, estando sempre um homem no centro de todas as coisas. Terceira pergunta. Por que apenas os valores da palavra de Deus deve ser o padrão que devemos seguir? Letra A. Porque somos falhos e pecadores. Letra B. Porque não somos capazes de resolver nada sozinhos. Letra C. Porque os valores éticos e moral do homem são caídos e contaminados por conta de sua natureza. Ou letra D. Todas as alternativas estão corretas. Roda o tempo. E a resposta correta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Quarta e última pergunta. Nessa lição, aprendemos que o humanismo erroneamente tenta colocar um homem no mesmo patamar de Deus. Por quê? Letra A. Por causa da soberba do homem em acreditar que ele tudo pode e se basta. Letra B. Porque o homem se sente frágil e depende de Deus até para respirar. Letra C. Porque o homem se sente finito e humilde. Ou letra D. Porque o homem aceita que dependemos exclusivamente de Jesus. Tempo. E a resposta certa é a letra A. Por causa da soberba do homem em acreditar que ele tudo pode e se basta. Foi isso de Venice, eu espero que vocês tenham acertado todas as perguntas, demonstrando que são aluno nota 10 e prestaram atenção em tudo. Um beijo e até a próxima! Então nós chegamos agora ao momento da conclusão e nós vamos fazer o seguinte, cada um conclua com uma frase, ok? Perfeito. Então vai, irmã Cristina, conclua. Sua base cristã está solidificada na palavra de Deus, Juvenil. Se entregue a Jesus, guarde seu coração e seja liberto do pecado. Eita glória. Maravilha. Juvenil, não retire Deus do centro da sua vida. Muito bem, e a minha frase é o seguinte, o humanismo quer sempre colocar você no centro, o homem no centro, mas saiba que você é frágil e dependente totalmente de Deus. Então, viva exclusivamente para o Senhor. Glória a Deus. Então, concluímos com as frases e vamos então à oração final. Quero convidar aqui o Mateus para estar orando. Por favor, Mateus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por este momento onde nós estivemos aqui, conhecendo mais do Senhor, tendo essa oportunidade de aprender do Senhor e de se defender das artimanhas e conceitos deste mundo. Continue conosco, meu Deus, e nos ilumine. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Juvenis.